Bom, a gente terminou a terceira parte falando de campo elétrico, né? A gente vai continuar falando disso mais um pouco, tá? A gente viu que o campo elétrico, numa carga positiva, ele é de afastamento, né? Então ele tem linhas de força que se afastam, né, da carga, ok? No campo de uma carga negativa, eu tenho o contrário, né? Uma linha, um campo de aproximação, né? A gente viu também que o campo elétrico pode ser calculado como a força dividido pelo valor da carga de prova, né? E agora a gente vai relacionar o quê? Vamos relacionar justamente essa força aqui. Então, eu tinha uma carga, sei lá, uma carga positiva e uma carga de prova positivinha também. Entre elas surgiu uma força de repulsão, que está relacionada pela lei de Coulomb, né? Pela lei de Coulomb, ela está relacionada ao quê? A essa distância entre as cargas, né? E ao valor das cargas. Então, se eu quiser colocar a lei de Coulomb para essa situação, F é igual a quê? K0 módulo de Q, que é esse cara aqui, vezes o módulo de Qzinho, né? Que é a carga de prova, Qzinho, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Ok? Bom, olhando para isso aqui e olhando para isso aqui, eu posso fazer o quê? Vou pegar essa carga aqui, esse valor de carga, né, essa equação de carga, e jogar aqui no lugar. Desculpa, equação de carga não, equação de força, e jogar aqui no lugar da força na equação do campo. Ok? Então vai ficar como? E igual ao F, que no caso é isso aqui, né? K0 módulo de Q vezes o Qzinho dividido por D ao quadrado. Tudo isso dividido por módulo de Qzinho. Bom, na matemática, né? Se eu estou dividindo aqui, eu posso cortar Qzinho com Qzinho. Então, uma outra forma de eu calcular o E, campo elétrico, é usando essa equaçãozinha aqui. K0 vezes o módulo de Q dividido pela distância ao quadrado. Que distância é essa se a carga cortou aqui? É a distância entre a carga que eu estou considerando, né, que é o Qzão, e o ponto que eu quero o campo. Ok? Então, se eu pegar aqui no ponto 1, bom, eu tenho uma distância. Se eu pegar aqui no ponto 2, eu tenho outra distância. Ok? E aí, pela equação, né, quando eu aumento a distância, o que acontece com o campo elétrico? Quando eu aumento a distância, o campo elétrico diminui, né? Então, se eu aumentar a distância, o D, o campo elétrico vai diminuir. Ok? Diminui muito parecidamente da forma que diminui a força, né? Pelo quadrado da distância. Ou seja, se eu dobro a distância, o E divide por 4. Se eu triplico a distância, o campo divide por 9. Né? E aí, uh, se eu quiser fazer o esboço do gráfico, agora eu não vou fazer tão bonitinho, tá? Porque a gente já fez aqui outra vez, né? De E pela distância, ele vai ser também algo parecido com o da força, né? Distâncias pequenas o campo é muito elevado, distâncias grandes o campo tende a zero. Né? Zero está aqui. Ok? Então, outra forma de calcular o campo é essa aqui. Tá bom? Uh, vamos ver algumas situações aqui. Né? Que eu coloque colocando cargas próximas umas das outras. Então vamos lá. Então vamos imaginar que eu coloco uma carga, sei lá, uma carga positiva perto de uma carga negativa. A gente já viu que o circuito aqui ele acaba se fechando, né? Opa, ele acaba se fechando, né? Então saindo do positivo, chegando no negativo.
tá? Isso é importante saber, da onde que ele sai e onde que ele chega, ok? Por que que isso é importante saber? Porque aqui você sabe a direção do campo, né? Vamos imaginar que uma situação, ele te diga que o campo é, sei lá, ele não te fale nada de carga positiva e negativa, mas ele fala que o campo, ele é, sei lá, vertical com sentido para cima. Então o campo é assim, né? Você tem várias linhas de campo assim, tá? Bom, se ele é vertical para cima, eu tenho que saber onde estariam as cargas positivas, onde estariam as cargas negativas, né? Para fechar o meu circuito. Então imagina que eu tenho, sei lá, duas placas de metal aqui que estão carregadas, né? Então uma vai ter que estar carregada positivamente, outra negativamente. Eu tenho que saber quem é quem. Bom, como que eu sei? Bom, eu sei que a linha de campo sai da positiva e chega na negativa. Então, se ela sai da positiva e chega na negativa, ela vai estar saindo aqui da placa de baixo, que vai ser positiva, e vai estar chegando na placa superior, que vai ser negativa. Ok? Então, se ele te der só a direção e sentido do campo, você consegue determinar onde que estariam, né, as cargas positivas e negativas que estão gerando esse campo. Ok? Isso é importante. Por quê? Porque, por exemplo, ele fala que você solta, por exemplo, você solta um elétron aqui dentro. Se eu soltar um elétron aqui dentro, tem que saber para onde esse elétron vai, certo? Para onde que esse elétron vai? Bom, carga negativa repele carga negativa, então para cima ele não vai. Carga negativa atrai carga positiva, então ele vai surgir uma força elétrica para baixo, né? Uma força elétrica para baixo, ok? Se eu solto um próton ou um pósitron, né, que é o elétron com carga positiva, né? Se eu soltar uma carga positiva aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer o contrário, né? Positivo repele positivo e atrai negativo, então ele vai aqui para cima. Isso é importante saber. Então a força elétrica aqui, ok? Né? Então a direção de cargas soltas, né, dentro de campos elétricos é muito importante saber, né, o que que elas vão, para onde elas vão. Então você tem que ter sempre essa lembrar da interação das forças, né, cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem, né? Então ele vai fazer sempre essa, esse caminho, né, essa trajetória, né? Uma outra coisa que eu posso falar, em vez de abandonar essas cargas aqui, é jogar uma carga, sei lá, uma carga positiva aqui dentro, com uma certa velocidade, certo? Quando eu jogo ela com uma certa velocidade, o que que vai acontecer? Bom, antes de entrar no campo elétrico, ela está indo horizontal, né? Horizontalmente, ela estaria indo aqui, ó, ok? Porém, a partir de um determinado ponto, ela entra no campo elétrico. O que que acontece com ela quando ela entra no campo elétrico? Bom, Uh, ela entrando, só pegar uma cor um pouquinho melhor aqui, vou pegar o laranjinha mesmo. Ela entrando nesse campo elétrico, uma carga positiva vai sofrer a influência do campo. Bom, ela vai ser atraída para onde? Atraída para a parte negativa, ok? Então a tendência dela é fazer o quê? Uma trajetória de encontro à placa negativa aqui, ok? Se a velocidade for mais alta, ela vai caminhar um pouquinho mais e bater um pouquinho mais para frente. Se a velocidade for mais baixa, ela caminha menos e bate aqui mais próximo à entrada, ok? Se a carga for negativa, vai acontecer a mesma coisa, só que ao contrário, né? Vai ser ela vai para baixo, né? Em vez de ir para cima, ok? Então, acho que é basicamente isso aí que vocês têm que ter sabido para essas aulas, né?